Já tá gravando? Tá. Quando tá a bolinha vermelha então que tá gravando. Mentira! Eu só não observei. E tá nas duas câmeras, tá a bolinha vermelha. Você acredita, Olha que menina? legal! Aí, Carol, esse é o começo. A discussão entre mãe e filha vai começar. Então tá ótimo. Olá, pessoal. Mais um Pod Guia Zen pra vocês. E a gente tá numa roupagem nova, num novo lugar, num novo estúdio. Espero que vocês gostem. Vai ficar um pouco mais claro, um ambiente mais descontraído. Essa é a ideia, tá? Mas o Pod não mudou. O Pod a gente vai trazer empreendedores e empresários aqui da nossa região para falar um pouco do empreendedorismo, das histórias aqui da nossa região. E tenho certeza que os episódios serão maravilhosos, como sempre, e vocês vão adorar. Primeiro eu quero agradecer Monteiros, Grupo Monteiros, tem mais de 60 anos de empresa. E aqui da Zona Norte é uma empresa de facilities. Para quem não sabe, a empresa de facilities é portaria, limpeza, portaria virtual também. Eles são empresa completa e que é tradicional aqui da Zona Norte. Outro parceiro também é Fabi Bolos Artesanais, que depois eu falo um pouquinho mais sobre ela. Tem um presentinho para vocês. E também o Queijinho Mineiro, que também trouxe pra gente aqui uns queijinhos, uns pães de queijos maravilhosos. Vocês experimentaram, né? Muito bom. E aí eu quero agradecer os nossos convidados de hoje. É o Pedro e a Luana, da agência Me Conecta, que faz vários cases aqui de sucesso da Zona Norte, que é bem legal. Graças a Deus tá dando certo. É isso Tá aí. indo, né? E se você quer saber um pouco mais de marketing digital e agências de publicidade, é legal você ouvir essa história deles, tá? Então vamos começar? Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada Luana, pelo convite. pra quem não sabe, a Luana é minha filha. Como você se sente fazendo um programa com a sua filha? Não é engraçado? Mas E pior do que isso, né? Ah. O seu genro. exato Nossa! aí, ó. O Pedrão. 2 coelhos numa cajadada só. É isso. Por que eu trouxe eles, gente? Não é puxação de saco, não. Porque realmente eles estão fazendo um trabalho primoroso. Os dois trabalham comigo. Hoje em dia, o Guia Zen é cliente de vocês, né? Sim. E eles estão fazendo um trabalho fantástico. Então, eu indico vários clientes para eles. E tá dando muito resultado. E eu quero falar para vocês sobre isso. Por isso que a gente trouxe eles aqui para contar um pouco do que vocês fazem de diferente. E, né, e toda a história de vocês. Pode E ser? até dar algumas dicas, né, também. Sim, Pra sim, pessoal verdade. não cair em Esse falcatrua lado de aí. agência. Porque como tem gente que O que trabalha a gente mal. mais recebe é... Ah, Cliente eu tá tô querendo uma precisando agência muito. nova e a agência passada me passou a perna. O que a gente mais ouve. Mano, É. sério, o que a gente mais ouve isso. Então, é vamos conversar sobre bizarro. isso. Vamos lá. Vamos. Bom, a Luana já trabalhava comigo aqui no Guia Zen, né? O Pedro também chegou para fazer um pouco de mídias sociais aí com a gente. E aí, por que surgiu a ideia do Me Conecta, Lu? Bom, comecei trabalhando no Guia Zen, né? Tava linda, bonitinha, adorava fazer vendas. Só que tinha muita ideia que eu queria que tirasse do papel e não saía. Porque a gente não tem braço suficiente pra isso. Na época não tinha. Nem sonhava em ter uma estrutura grande, né? Como a gente tá agora. E aí eu tava me sentindo muito presa. Aí ela falou pra mim, Luana, Ela, a sua chefe. a minha No caso, chefe eu. barra mãe, né? No caso. Chefe mãe. Chefe mãe. Inclusive foi difícil essa época, hein? Vamos lá. Mas aí você falou, Lu, você tá com muita energia, muita criatividade, você precisa dissipar isso pra outros clientes, porque senão você vai ficar se sentindo presa, igual você se sentia, né? Frustrada, exatamente. Que ela já trabalhou numa empresa e ela tinha um monte de planos, um monte de ideias, não saía, não ia. Tem um certo bloqueio também, né? Não é isso, não. A gente faz planejamento muito legal. Eu era gerente de marketing e aí a gente planejava várias coisas, só que às vezes não estava condizente com o período da empresa. Então a gente queria criar muita coisa e a empresa ia podando. E aí eu me sentia frustrada. De 10 coisas que eu criava lá, aprovava 2. E aí eu Nossa. vi que ela estava acontecendo isso com ela. E eu falei, nossa, Luana, você tá ficando frustrada aqui no guia, mas é que assim, não é tudo que você tem de ideia que a gente pode colocar na Nem prática. tudo convém, né? Não Porque dá, às vezes não é o até momento. Não é o momento, esse era o pior, porque não Uma tinha das 10 era o podcast, não era o Uhum. momento há uns 3 anos atrás, entendeu? E aí eu falei, Lu, você tá com tanta criatividade, eu acho que é legal você usar toda essa energia e fazer uma agência. Vai dar Sim. muito certo, você sabe o que você tá fazendo, você sabe lidar com as situações, sabe vender, vai dar um resultado fantástico. E a gente tem muito cliente no guia que Sim. precisa disso. É. Essa foi a ideia. Exato. Tem muito cliente que chegava no guia e aí não é só fazer um anúncio. Tipo, não é só você postar uma vez, aparecer no Guia ZN, e aí quando o seguidor vê o vídeo, vê o anúncio super legal,
entra na página do cliente e tá lá abandonada. Uma página capenga, manca, anêmica, tipo, muito... Enfim, que ele não dá atenção. Então eu falei, cara, tem um cliente na minha mão e eu não tô sabendo usar. Eu preciso ajudar esse cliente, porque senão ele não vai conseguir converter o suficientemente em vendas quanto ele poderia. Porque o GZN traz muito retorno. Sim. Muito. Só que se a página do cliente não tá boa, a pessoa que só seguiu, que não tava na intenção de comprar naquele momento, mas seguiu para um futuro, Sim. ela nunca vai lembrar da essência do cliente, porque ela nunca mais viu o post dele. Tanto que os clientes que a gente tem na agência, muitos querem procurar algum influenciador, alguém que tem a mídia local, que procura parceiro. A gente sempre indica o guia, porque realmente traz muito cliente a curto prazo. Só que cai no que a Luana falou, tem que ter uma forma de você nutrir esse cliente. Se você tiver com uma página feia, o cara vai entrar lá e vai tipo, nossa, o que eu tô falo confiando pro muito. cliente. Quando o cliente não tá com a página interessante, não tá com a página boa, o marketing dele tá muito confuso, a gente mesmo fala, ó, melhor você arrumar primeiro a tua casa, para depois ter visitas, né, dos seguidores que vão acompanhar, pra, sim, você conseguir gerar lead e gerar negócio. Venda depois, sim. E aí foi isso que você pegou esse nicho aí. Foi, pegamos esse gancho aí, e aí eu, por conta do Guia ZN, eu acabei me apaixonando cada vez mais pra ZN, né? E aí eu falei, meu... Você também sempre morou aqui, né? Sim, nasci em Ribeirão Preto, mas fui já importada de lá com 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, então eu, praticamente, pra mim eu sou ZN. Ela nem lembra, imagina 1 ano e meio, eu não lembro de nada. Da roça, Chico Eu só lembro, só o calor que tá igual que tá agora, né? Mas assim, não lembro de nada. E aí eu falei, não, eu preciso ajudar o povo da ZN. Os negócios da ZN, eles têm tanto potencial quanto da Zona Sul pra crescer, só que precisa saber se vender. Tem muitas... Mano, quantos clientes a gente tem que eles são ótimos e não sabem se vender? Mas foi essa ideia de vocês fazerem a agência mais focada, porque vocês são mais focados na Zona Norte. Sim. Foi essa a ideia? Por que vocês fizeram mais focado? Porque poderia ser clientes de outras regiões também, né? Poderia, mas primeiro que a Luana e você já tinham essa expertise na ZN. Então a Luana já entendia muito da Zona Norte. Eu fui importado, né? Eu vim de Guarulhos, mas eu tô começando a entender, já tenho uma bagagem com o Guia ZN. Quando a gente começou a namorar, consequentemente comecei a trabalhar com guia também. Sim. E comecei a entender do público daqui. Mas a gente quis se especializar aqui porque a gente via que o próprio pessoal da Zona Norte não valoriza muito os comerciantes daqui, né? Mas porque o pessoal não sabe se vender. Não sabe se vender, e também tem aquele negócio, da Zona Sul é muito melhor. Não, tem negócios tão bons quanto aqui na ZN, e os restaurantes que estão aqui são tão bons quanto e não sabem se vender. Outros serviços também, não só restaurante, mas vários serviços. Serviços, enfim, em geral. Nossa, tem muita coisa aqui na Zona Norte e as pessoas não sabem. A ideia então foi valorizar mais a Zona Norte. Exatamente. E mostrar como é que se vende melhor nas mídias sociais. Na ZN. Em geral, impulsionar o comércio local. Mas a ZN é diferente, né? Muito. Muito diferente. Porque a gente fala assim, não é brincadeira. Eu era gerente de marketing numa empresa da Zona Sul, então eu falei um pouco mais com outros públicos também. E aqui, a Zona Norte é muito bairrista, é muito fechado, né? Então a gente fala que parece até uma cidade do interior. Parece. É certeza, pra mim, não é nem São Paulo, é uma outra região. Você saiu de Ribeirão Preto e veio pra outra cidade do outro interior, juro. Porque assim, eu estudo na Belas Artes, né? Tô no último semestre, graças a Deus. Também conheço muita gente da Zona Sul, Zona Oeste, enfim, muitos lugares. Meu, não dá pra explicar. Quando eu encontro alguém que é da ZN, quando o pessoal da Zona Sul se encontra, eles... você mora em Pinheiros, mora no Morumbi. Beleza. Beleza, ok. Quando eu vejo alguém da ZN, você também é da ZN? Sim. Meu, aí fica muito empolgada. Porque é uma cidadezinha, ZN Lovers. ZN Lovers. Sim. O pessoal da ZN realmente é apaixonado pela ZN. E cada bairro daqui parece que é uma mini cidade dentro, né? Exato, que tipo, é muito grande. Peri é muito diferente de Santana, por exemplo. Sim. Então tem essa diferença entre mas bairros todos, também. Ninguém fica falando assim, eu sou só de Santana. Não. Todo mundo é Zona Norte. Né? Se você é Zona Norte, você já tá no meio da farofa. Exato. Tá ótimo. Tanto que aquela vez que aquela mulher da Zona Oeste do Tatuapé falou mal da Vila Medeiros, povo de Santana, freguesia do todo mundo caiu em cima. Porque, meu, tô falando da nossa lá no Mocotó, né? Exatamente, do Mocotó. Meu, a Zona Norte ninguém pode falar, só a gente pode falar mal. É igual família. É igual família. É igual irmão, né? Só o irmão pode zoar o outro irmão. Exato, não dá. Vai falar mal do seu irmão. Não posso. Não tem como. Apanhar na escola. Mas aí, voltando, que eu não terminei ainda como começou, né? Aí eu fiquei com essa ideia da agência, mas eu tava muito insegura pra começar. Muito insegura.
E eu confesso E vamos falar, na idade de vocês. Você tem 22 e o Pedro também tem 22. Exato. E eu tava muito confusa, eu comecei a orar pra que o Senhor pudesse me trazer alguma luz sobre isso. E pra que o Senhor pudesse trazer amadurecimento pro Pedro antes da gente casar. Um dia depois ele foi demitido do Itaú. Foi um dia depois que eu orei sobre isso, ele foi demitido do Itaú. E aí, ele tava fazendo estágio, não é? Ele saiu do Itaú. E aí, tipo, na hora, a gente falou, cara, vamos montar junto. Chega, tipo, é isso, vamos montar junto a agência. Na verdade foi no meio de uma dificuldade que a gente achou ali, né? Porque, convenhamos, é muito mais confortável você ficar no CLT ali. Não desmerecendo quem é CLT, jamais, eu fui por muito tempo. Mas é muito mais confortável você ficar ali, tá tudo bem, você manda o currículo, entra numa empresa. Agora você começar um negócio. Empreender não é fácil. É muito difícil. Não é fácil, mas é gostoso. Você é uma coisa que ninguém sabe. Você não sabe como vai ser no fim do mês, se você vai... Não, eu não tinha insônia. Então, Minha insônia começou depois que você começou a empreender. É verdade. Porque assim, eu desligava o computador na sexta-feira, eu era gerente de marketing. Dá 6 horas, você... Plau. E eu só ia lembrar até onde eu tava mesmo. Na segunda-feira, quando eu abri, começava todo o processo de novo. Mas no final de semana era relaxar. O peso não é seu, né? Não é meu. Eu trabalhava bem, mas o peso não era meu. Quando eu virei empreendedora, aí começou. Mas você não tem muito Mas horário. assim, por outro lado, quanto você ganha? Você ganha quanto você conseguir. É isso. Claro, depende de vários fatores, mas é isso. Empreender é isso. Pra mim, o que mais eu gosto na parte de empreender é ter liberdade geográfica e de horário. Tipo, isso é bom também. Eu nunca ia poder fazer aula de pilates. Tudo bem que eu não faço agora, mas eu nunca ia poder fazer aula de pilates às 11 da manhã. Eu tava fazendo ano passado, porque eu queria. E tá tudo bem, entendeu? Beleza, comecei a faculdade, não dá mais. Mas eu posso, sendo empreendedora, a gente pode fazer o que a gente quiser. Aula de... Dando conta do que você tem que entregar, tá tudo certo. Sim, é engraçado que você tem liberdade, mas ao mesmo tempo você não tem, né? Tipo, dá pra você acordar 11 horas, mas também você vai ter que ficar até um pouco mais tarde. Você já sabe disso. Não, até meia-noite. Você fica até bem mais tarde. Tem que compensar. Sim, mas é bom. A questão... você não tem muito um teto do quanto você pode ganhar. Mas pra mim, o melhor é que você se desenvolve muito como profissional, né? Nossa, esse ano, a agência tem 1 ano, a gente nem falou disso, né? Não. Começou dia 20 de janeiro, no meio de uma dificuldade, vamos fazer, vamos. É isso, vamos fazer. Foi. E aí a Luana começou a caçar os clientes. Olha que coincidência, gente. O Guia Zen nasceu dia 19 de janeiro. Mentira. De 2019. Sério? A gente nasceu dia 20 de janeiro de 2023. 24. Mas vocês têm 1 ano, mas tem bastante cliente. Tem alguns cases de muito sucesso. Muito. Conta alguns cases de sucesso pra gente entender. Começa aí, vai. Não, foi surreal. É muita Um ano coisa. aconteceu tanta coisa. Realmente era pra gente fazer isso. A gente percebe que o Senhor foi abrindo o caminho pra que as coisas pudessem fluir. A gente viu muito negócio saindo de uma crise e agora, assim, estão conseguindo respirar porque não é um post, não é o post em si que vai fazer. Não, você tem vida. Estratégia também. Exato, tem que fazer uma estratégia muito bem feita. Como a gente conhece a ZN, a gente conhece o público da ZN, o negócio flui de uma maneira mais fácil, né? Assim, mais fluida. E aí, depois de 3 meses, a gente já consegue ver a diferença até na conversa dos clientes, que quantos não começam ansiosos, tipo, Nossa. meu, eu tenho que soltar agora, eu tava pago, a gente tem que soltar um anúncio. Aí Então, passa... quais são os seus serviços? Só pra eu calma. entender. Vamos lá. Vocês fazem, então, as mídias sociais, então o Instagram, básico, você faz site. Explica pra gente, assim, Eu vou dar um geral. chegou aqui agora. Eu quero entender o que a agência faz. O que vocês fazem? Tá, a Me Conecta é uma agência de marketing de influência. A gente tem vários serviços aqui. A gente tem social media, que cuida do Instagram e do TikTok, então vai ter toda uma estratégia por trás. Porque não é só post, não é só uma foto, um vídeo. Então, aí da estratégia vai sair os conteúdos, que são bem planejados. A gente faz a gravação, a captação e posta. Esse é o social media. Tá. Temos também o tráfego pago, que é um dos serviços que a gente mais vende, né? Porque Sim, as pessoas precisam muito. Então, só pra eu entender, quando é do Instagram, quando vocês fazem o tráfego pago do Instagram, é só do Instagram ou do Google? Como é que funciona? Então, tem 2 formas hoje. Tem o Meta, você impulsiona através do Meta. Que o Meta cuida do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Tá. Só que o Facebook, convenhamos que ninguém usa muito mais. Assim. Sim. Tem um público bem nichado. Vai ter que ser bem nichado. Tem que ser muito específico o nicho do cliente pra gente falar que o Facebook faz sentido. Sim. Mas tem público. Mas a maioria dos segmentos não vale a tanto pena. que a gente nem usa muito. Mas, então a gente impulsiona as publicações do Instagram
tem toda uma estratégia por trás, um público, uma idade, uma localização, enfim, não vamos Ah, ela só turbinar um post, não é isso? Nossa, não. Turbinar raramente isso é muito vai errado até, né? turbinar raramente dá certo, tá? Pra você que tá assistindo, raramente dá certo. Tá. Então, tem que ser Com uma coisa mais estratégia, específica. certo. Exato. E pelo Google, dá pra você fazer através do Google Ads, que é um serviço do próprio Google. Aí você tem um site, um link lá, dá pra você impulsionar o pessoal através desse link ou o Google Meu Negócio. Mas daí vocês usam o quê? Tem que ver geograficamente, qual é Sim. o público-alvo, Tem várias toda métricas. estratégia. Não, eu vou dar um exemplo que aconteceu na prática. A gente tava com um bar de vinhos, a gente tava atendendo eles ano passado. E aí eu perguntei se eles iam querer fazer uma campanha de Dia das Mães. E na época a gente ainda não fazia as reuniões, mas agora, todo cliente que entra no Conecta uma vez por mês, a gente faz uma reunião estratégica pra pensar nas campanhas. Porque assim, o empreendedor tem a vida tão corrida que ele não consegue se organizar pra pensar em marketing. Aí ele vai pensar no Dia das Mães 10 dias antes. Exato, ou às vezes menos. Na semana do Dia das Mães. Assim. Putz, tem Dia das Mães, vamos fazer um combo? E não é assim. Gente, olha, esqueci. Amanhã é o Dia dos Pais. Você faz um post aí? E não é assim. É bem isso. Exato. A probabilidade disso dar certo mano, mínima. Certo. Talvez se postasse no Guia Zen, talvez daria um boomzinho, mas não tá, o Instagram não tá preparado pra receber esse público. E aí, eu perguntei o que ia fazer, ela, não sei, Dia das Mulheres, vamos ver daqui a pouco. Dia das Mães ou Dia das Mulheres? Foi Dia das Mulheres. Eu dei exemplo de Dia das Mães, mas Dia das Mulheres, nesse caso. Vamos fazer depois. Aí eu, beleza, ignorei totalmente o que ela falou. Eu fui muito teimosa nesse ponto. E eu sou mesmo, mas no off. Sim. Fui lá, fiz todo um planejamento escondido dela. Porque eu sabia que ela ia querer. Eu sabia que depois ela ia mudar de ideia. Você mostrar pra ela a melhor forma, entendi. Aí passou uns dias, ela... Gente, vamos ter que fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Pensei nisso. Pensei... A gente tinha pensado em tudo. Mandou o negócio pronto. Aí ela, beleza, vou provar pro pessoal. Nunca mais respondeu. E aí a gente perguntou, e aí? Provou? Provou nada. Dia 5 de março, ela falou... 3 dias antes. 3 dias antes. Eu passando mal. 3 dias antes. Gente, vamos soltar a campanha do Dia das Mulheres. Aí eu... Não, beleza. Na hora... A gente já tinha deixado tudo programado. Ai, que bom. Que ela não sabia, mas a gente deixou tudo programado. Né? Exato, tava tudo pronto, só faltava dar o botão de ok. Aí a Gi, que é a nossa gestora de tráfego pago, ela, inclusive, Gi, você é maravilhosa. Chamamos. Na hora a Gi já soltou o tráfego pago e a campanha foi o seguinte: a gente pegou um vídeo de 2 mulheres, 2 amigas, que elas estavam brindando, assim, um champanhe, uma taça de vinho, eu não lembro qual que era a taça. E aí, a gente colocou assim, você, mulher, parabéns, mulher, você acaba de ganhar uma taça cortesia de vinhos. Basta vir aqui na sexta-feira, dia 8 de março. Uma taça cortesia. Cortesia, você não precisa comprar nenhuma água, era só ir lá. Só você ganhava, só de você ser mulher, você já ganhava. E qual foi o público? Do então, tráfego? exato. Sim. Porque essa é a cereja do bolo. Sim, Essa exatamente. foi a sacada, essa foi a sacada. E, só que detalhe, ela tinha acabado de começar um negócio, tinha 1 mês e meio, eles estavam com muita despesa da reforma, então eles não tinham muita grana pra investir em tráfego. Uhum. A gente investiu 40 reais neste anúncio de tráfego pago, porque eram só 3 dias, então ficou 20 dias no dia seguinte, que demora pra aprovar, Sim, pra 20 começar. dias na quinta e 20 dias na sexta. 20 reais. 20 reais. 20 reais na quinta e 20 reais na sexta. Aí a gente colocou mulheres de 35 a 55 anos, que moram na rua Doutor Guilherme Cristófilo, que moram na Algumas rua... ruas da região, tá. Na Francisca Júlia, na rua Pontinhos, que era perto desse bar de vinhos. Em algumas outras ruas, a gente selecionou umas 10 ruas, muito específicas. Que comunicam com o público do restaurante. Era exatamente o público. Só que, como a gente mora na ZN, a gente conhece muito bem, eu sei exatamente os a rua. endereços e Sim. tudo, né? Exato. Se fosse alguém, e a gente tem muito cliente assim, uma Sim. agência de Campinas, ela não vai Não saber vai qual é a saber, merda da exato. Os que a rua. gente mais pega é a agência do Rio, né? A pessoa que é do Rio atende gente de São Paulo e convenhamos Mas tem que muito carioca disso, é né? muito... Tem muito pessoal de Minas que atende o pessoal de São Paulo. É verdade isso. Tem. Eu sei porque tem muito cliente do guia que fala, tem minha agência, eles não ficam aqui, é só online e tal. E é de Minas, do Rio, do Sul também, de Curitiba. E assim, não importa quão boa seja essa agência, quão bom ela seja não vai o entender o profissional. público, né? Ela não vai entender, porque São Paulo já é muito diferente. São Paulo, no geral, já tem, tipo,
várias cidades dentro Sim. de São Paulo. As regiões são bem diferentes. Exato, Tatuapé é uma coisa, Vila Mariana é outra coisa, Pinheiros é outra coisa e a Zona Norte é outra coisa. Quem dirá colocar uma rua específica? E aí com esses R$40 da Vino, R$40. Segmentando o público certinho, né? Exato, este anúncio rendeu 15 mil de faturamento na sexta-feira. Foi o maior faturamento que eles tiveram na noite, só à noite. Bateu recorde essa noite. Foi 15 mil. E aí na segunda ela veio falar pra gente, a gente ficou super feliz. Mas foi graças ao tráfego pago. Traz um retorno a curto... Visibilidade muito alto e bem direcionado, né? Exato, um tráfego pago com estratégia. Então esse foi um dos cases. Tem mais algum case que vocês queiram contar? Nossa, tem muito case. Tem vários, graças a Deus a gente tem vários, mas... Mas termina de contar dos serviços. Aí quando for falando, a gente vai lembrando de case. Tá, então social media, tráfego pago, a gente faz site também, né, de page, toda essa questão web. E plataformas. Plataformas, em breve. Em breve tem uma novidade. O que mais? Eventos. Relações públicas, né? Com influenciador. Então a gente faz essa parceria, negocia, permuta ou negocia o valor e chama esse influenciador pro negócio do nosso cliente. Isso. O GuiaZN, por exemplo, é um que a gente sempre coloca porque dá muito certo, gente. Desculpa, mas é a melhor mídia local da Zona Norte. Não querendo puxar saco, tá? Mas já puxando? É o que mais dá resultado. É verdade, né? É verdade. A gente faz também cobertura de evento, que é... Vamos o que o Pedro aqui. mais gosta. Não é nem por isso, mas É o que o Pedro mais gosta. Eu gosto muito mesmo. Mas... Você esteve outro dia com a Tati Lemos, né? Numa cobertura de eventos na BMW. Você amou, né? Chique, né? Quem dera sair com o carro de lá. Mas enfim, foi muito legal. Mas essa experiência que vocês estão tendo é muito diversificado. Sim. E aí vocês vão podendo experimentar o que tem mais a ver com a agência, né? A cobertura de eventos é muito legal. Tem gente que não faz. Então, esse serviço é novo até, né? A gente colocou no final de 2024, então a gente faz cobertura de evento. A gente já fazia, né? É que a gente não tinha dado nome. Vocês faziam pro GuiaZN. O primeiro que a gente fez foi pro GuiaZN Awards. Sim, com certeza, o GuiaZN Awards. E aí a gente viu que a gente dava conta, vamos botar esse serviço. Então a gente faz a cobertura pro evento, tanto pra foto profissional e vídeo profissional, um vídeo corporativo que você queira postar depois, um conteúdo mais profissional, com câmera e tal. E a gente faz também Story Maker, que é o que tá muito em alta hoje, que é uma coisa que você gasta um pouco menos e você tem um retorno legal também, porque você tá cobrindo evento em tempo real. A gente tá com 2 celulares, enfim, depende muito de quantas pessoas tem no evento. O celular ele é mais voltado pra então, fazer os stories. E a câmera mais institucional. Isso. Tá. Depois... Câmera que vocês têm as profissionais, né? Isso. Então, dentro desse pacote a gente tem 2 planos. 3, na verdade. Um é o que a gente vai cobrir com foto e vídeo profissional, então a gente vai ter um roteiro, vai entregar os conteúdos editados pro cliente no Drive, tudo certinho, e fala assim, posta, tá aqui, Exato, o foco é sempre em conteúdo. Isso. Esse é o maior ponto, assim, o foco não é só você ter um álbum de fotografia do evento. Não entendi. É estratégico também. Exato, tanto que o foco são empresas. A gente, casamento não é o ideal, a gente quer fazer post pra pessoa... olha o evento falando que sempre eu fiz. Da parte comercial. Exato. É isso, a pessoa tem que vender, é isso. Tem que vender, exato. Seus clientes. Porque evento não é barato, tem que trazer retorno, entendeu? De alguma forma, então os conteúdos são sempre estratégicos. Sim, aí tem o roteiro, a gente grava, edita e já entrega pronto pro cliente postar até com legenda, então realmente tá 100% pronto. E aí tem a segunda opção, que é o Story Maker, que é realmente só em Stories. Depois, lógico, você pode fazer um destaque e salvar lá a bolinha. Mas é só Stories, mas convenhamos aqui, fica muito bonito. Fica. E a gente edita também, a gente disponibiliza essas takes crus no Drive. Mas o foco é pro Stories, para os funcionários da empresa ou pros clientes verem aquilo ali em tempo real. Então é muito legal, porque a gente tá mais focando hoje, porque os clientes também estão mais focando, é muito legal. Eu acompanho o trabalho de vocês, né? Claro, e dou meus pitacos, de óbvio. Perto. Mas vocês estão falando dos cases, eu vou falar de um case que eu vi que eu amei. Eu amei, vocês, desde a reunião que vocês tiveram a primeira vez até a consolidação. Que é a Doce Paciência, do Valentine's Day. Eu adorei! Conta pra gente, conta pra eles, né? Porque eu sei. Desde a concepção da ideia, vocês criaram junto com a Renata. A Renata também é de marketing, né? Ela é dona. É muito fácil fazer. Ela é muito boa. Coisa com as embalagens dela, ela já fez com o GuiaZN há uns 4 anos atrás e a gente já amou as embalagens dela. E foi muito legal porque daí você conseguiu ela como cliente. Então, né, condiz muito o que você é. A Renata, pra quem não sabe, ela é de marketing e ela é dona da Doce Paciência que faz cookies. É isso, né? Isso.
Aí não conta... qualquer cookie, né? Não, é o cookie. Mas conta aí mais um case. case. Então conta esse case, Conta que eu você, gosto vai. muito. Tá. É cookie nova-iorquino. Então ela se inspirou nos cookies de Nova York, que eles são gigantescos. Um cookie normal tem 90 gramas, na média. O dela tem 160 gramas. Pra começar. Parece um bolinho, né? Mano, Então, é uma lapa assim, ó, de cookie gigante, assim. E aí, o público-alvo dela é geração Z. É o público que ela mais se identifica, que ela mais gosta de se comunicar, obviamente. Todo mundo é permitido, obviamente. Todo mundo é bem-vindo. Sim, claro. Mas o público, o foco dela é geração Z. E aí, o que a gente pensou? Como eu falei, né? A gente começou isso agora, esse ano. A gente implementou e deu de cortesia para os clientes uma reunião estratégica por mês. Certo. Então, todo mês a gente para e senta. Olha, em fevereiro tem essa data que faz sentido pra você, em março é essa, abril, por aí vai. E aí ele fala, não, beleza, dessas datas eu vou só quero fazer alguma coisa pra essa. E aí, Aí tem um brainstorm, que é Exato. as ideias. Não, brainstorm não, a gente não fala palavras em inglês. Ah, A gente odeia a palavra em inglês. Tá, É toró de ideias. Toró de ideias. É toró, tudo a gente fala em português. tradução literal, toró de ideias. Exato. Aí a gente fez o toró de ideias com a Renata, com a Nath e tal, que a Nath é a nossa diretora criativa. Certo. Maravilhosa, Beijo, Nath. Te amamos. E aí a gente fez essa reunião. E o que a gente pensou pro Valentine's? Geração Z. Pessoas de 18 a 25 anos, mais ou menos. E essas pessoas geralmente não casaram. Não são nem noivas. Geralmente, né? A gente é exceção dessa regra. Tá. Mas, no geral, as pessoas estão ficando. E não tem uma data para ficantes. Só que ficante... O que é ficante? Ficante é basicamente duas pessoas que namoram, mas não falam que estão namorando. Não quer Não assumir estão o BO, oficializados, né? Exato. Estão saindo, estão se gostando, mas não assumem o BO. E aí a gente pensou, cara, a gente precisa falar com esse público. Então a gente focou o Valentine's Day totalmente para esse público. Então, a gente criou 5 cartões, 2 para ficantes, que era tipo assim... nós não somos nada ainda, mas lembrei de você. Happy Valentine's Day. O ainda cortado. O ainda cortado. Tipo assim, falei, eu não queria falar, mas se quiser eu quero. Meio que assim. Jogando um verde, né? Pra colher maduro. Exatamente. Aí a gente fez 2 de amigas, pra melhores amigas, porque menina tem frufru, menina é E Valentine's Day não é só pra ficante, é pra... Não, é pras amizades também. É bem legal. Valentine é tipo o São Valentino, que é o santo do amor, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. A gente pegou disso aí, né? Isso. Como o cookie é nova-iorquino, a gente pegou referência dos Estados Unidos. Tá. E aí a gente fez um outro especial que foi de admirador secreto. Que esse foi, mano, pra mim foi o mais legal de todos. Nossa, foi muito legal. E aí esse cartão de admirador secreto era como? Era realmente um cartãozinho que falava assim, um passarinho, não, um gatinho, porque a logo dela é de gato, um gatinho me contou que tem alguém muito afim de você, viu? Mas a gente conta quem é. E aí como é que funcionou essa campanha? Você tá afim de alguém. Aí você comprava a caixa de cookies e esse cartão, você incluía esse cartão e falava, olha, doce paciência, eu não sei o endereço da pessoa, porque às vezes você não conhece ela ainda direito, mas eu tenho o contato dela. Aí você mandava ou o arroba da pessoa ou o telefone da pessoa. E aí a própria doce paciência entrava em contato com a pessoa falando assim, olha, um gatinho me contou que tem alguém afim de você, você pode enviar seu endereço? Estão querendo te enviar um presente. E fez. E aí, como é que foi o resultado? Foi muito legal. Não, o Instagram lotou de gente. Tipo assim, tinha muita gente que ficou muito empolgado, né? Sim. Que queria enviar esse cookie. Marcando os ficantes, marcando a namorada, marcando um monte de gente. Muito legal. Exato. Conta como foi. A estratégia foi maravilhosa, né? Foi muito bom. E aí as meninas fizeram um documento que chama KV, que é tipo uma guia visual, né, da campanha. Isso, Então lá tem todas as cores, as fontes, as referências visuais. E surtiu efeito na loja. Porque ela conseguiu vender uma quantidade legal, atingiu o público que ela queria. Muita gente conheceu ela agora. Muita gente conheceu ela por causa disso. Ai, que legal. E na mesma época bombou um vídeo lá no TikTok, que ela é bem famosa no TikTok. Então, enfim, uma coisa ornou com a outra e deu tudo certo. Aí a gente fez um planejamento bem específico pra Valentine's, tipo, a gente meio que parou tudo. A gente já tinha feito a captação mensal. A gente falou, não, a gente vai ter que fazer uma extra pra isso. E aí a gente foi lá e fez uma gravação inteira. O Pedro é o fotógrafo. Focado no Valentine's, né? Exato.
E, nossa, foi muito bom. Os vídeos ficaram muito bons. E E aí, teve 2 semanas antes, a gente começou a postar só sobre o Valentine, né? Exato. Preparando tudo, todo o terreno. Exato, pra já ir aquecendo tudo. Porque assim, né, o marketing, ele não tem uma receita de bolo. Você não pode fazer, o que você fez para um cliente, você faz para o outro igual. Cada um é de um jeito e você... O que deu certo esse ano para ela, de repente, ano que vem não dê certo. Então você tem que talvez mudar. Então você tem que estar com a antena muito ligada e tá sempre falando com o cliente. Não adianta você, você vai me contratar para isso, é isso que eu vou fazer. Não é assim, né? Não, o marketing muda Você todo tem que momento. sentir e mudar o que Tem precisar, que ter né? esse feeling. feeling mesmo, assim. A gente acabou de falar que não gosta de falar coisa em inglês, Ai, mas vai gente, ter que não falar. consigo. Mas Tem que ter essa malemolência, assim, sabe? Tá bom, gostei. E aí, meu, tem que sentir mesmo que o que é de momento tem muita trend que a gente faz também. Extra, às vezes, né? Que às vezes extra, que às vezes, tipo Aham. assim, naquela semana tá rolando, então não dá pra você esperar Então 20 você fica bem dias. antenados, Tem né? que ficar bem de olho, exatamente. E assim, pensando no que vocês têm hoje. Hoje tem vocês dois, quantas pessoas tem junto com você? Temos mais com nós. Tem eu, a Luana, a outra Luana Carvalho, Luana, a Nath, a Nath, tem a Gi, a Carol e o Anthony. Então mais a gente 5 tem pessoas. 7 pessoas, né? Né? Contando com a gente, 7 Sete pessoas. pessoas. da equipe. E o que vocês pensam pro futuro? O que vocês querem fazer? Onde vocês querem chegar? Então hoje, a gente, em um ano, a gente já conseguiu estruturar bastante coisa. Uhum. Tem pessoas trabalhando, então eu acho que um diferencial nosso é que cada um tá no seu quadrado. Tá. Tem muita agência que a pessoa faz 4, Tudo, 5 né? coisas. Você não consegue ser especialista em uma. Então a gente tem um especialista para cada coisa. Tá. E para esse ano a gente quer estruturar ainda mais, colocar mais gente para conseguir atender mais pessoas, porque o nosso foco Vou colocar é mais um especialista, de repente, em tráfego pago. Mais Exato. um especialista junto com a Gi. ampliar o Isso. time, estruturar ainda mais os processos para conseguir pegar mais cliente, porque a gente Quantos clientes quer vocês estão atendendo hoje? 15? 15. Em um ano? Não, Então, 15 fora os que... já Foi. saíram. Foi, né? de repente, alguma coisa que era Isso. pontual, né? É porque... Exato. Tem Tem... os sabores da ZN pontual. Isso que eu ia falar. Tem esse que ele acontece 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano eles contratam a gente naquele período do evento. Aham. A gente faz toda a programação computacional lá, aposta. E depois para o contrato e volta depois. E tem cliente também que te contrata, dá aquele boom, aquele Ai, resultado. Não, mas deu aquele boom, não, deixa que agora eu já entendi como é que é, agora eu continuo. Porque acontece, vocês vão ver isso sempre. Um cliente que estava muito ruim nas mídias e em tráfego e qualquer coisa, aí você dá aquele boom, aí ele chegou no patamar que ele gostou, agora daqui eu continuo. E não é bem assim, né? Se É você isso não que der eu ia uma falar. continuidade, pode cair, né? Não, certeza que vai cair. Não tem como. Ó, Pode até ficar uns 2, 3 meses naquela, mas futuramente vai cair. mas eu Mas acho é que assim, eu tô falando do cliente não que contratou outra agência, aquele cliente que ele Eu acha sei, que ele sim, mesmo vai fazer. Eu né? tô falando dele Sim, também. tá. Quem trocou de agência, amém, tudo bem. Às vezes não é nem questão de trabalho, assim. Às vezes profissionalmente é bom, só que, sei lá, às vezes não dá um match, assim. Sim. Por exemplo, com a dos pacientes que a gente falou, a gente Deu se muito entrosa match. muito bem Tá. com ela. Então a probabilidade de trocar é muito baixa, porque realmente flui muito bem. Uhum. Agora pode ser que tenha algum que não se identifique com o nosso jeito, mais informal, queira uma coisa mais formal. Tá tudo bem também. Agora, o problema tem cliente, já aconteceu com a gente, que... Depois tu pode contar melhor esse detalhe, mas... Que começou, fez um boom, uma mega estratégia, a gente fez, deu super certo. E depois saiu, e pra mim o maior problema disso, de clientes que isso acontece, é que, pensa, o faturamento da pessoa tá Foi bom, não Tá aumentou. 200 mil o faturamento por tá. mês. Então ele começou a comprar mantimentos para executar, pensando no faturamento de 150, 200 mil. Ele vai comprar ingredientes suficientes para atender essa demanda. Quando você tira o marketing, a demanda não vai ser a mesma. Sabe o que é? É que tem cliente que acha que marketing é despesa. E marketing não é despesa. Marketing é investimento de verdade. Porque você investe lá os 5 mil, é para te retornar 10, 15 e assim vai. Você Então, mais assim, que o que ninguém que você- sabe, né? Marketing é assim, você tem que deixar uns 4%, mais ou menos isso aí. O pra ideal mesmo marketing. é 10, né? Ideal. É o mínimo, Entendi. no mínimo, 4, Sim. 5%. Mas, então, é uma sugestão para você que é empreendedor, que é empresário, deixa sempre uma verba de marketing. Eu falo isso para o Miley, que já viu eu falando isso para várias pessoas aqui. Tem que deixar uma verba de marketing, porque é como se fosse um contador. Você não tem que deixar uma verba para um contador? Sim. Você não tem que deixar uma verba lá pro TRH? Você tem que deixar também, mesmo que você não tenha um departamento de marketing na empresa. Uhum. Você tem que ter lá uma verba para
pra esse gerenciamento, de repente pra uma agência, isso. E aí, no futuro, o que vocês pensam pro futuro? Aonde vocês querem chegar? Em quanto tempo? O que vocês pensam? Olha, sim, um ano já foi essa doideira total, já cresceu desse jeito. Pra esse ano, o nosso objetivo é aumentar mais a nossa carteira de cliente, pegar mais clientes e que a gente consiga atender com a mesma qualidade. Por isso que a gente tem que ampliar o time, por isso que a gente tem que estruturar novos processos. Não adianta dar um passo maior que a própria perna, senão você acaba tropeçando. Tá certo. Então, crescer a estrutura mesmo, tanto de... devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Até que ele foi até um devagar. Mas vocês estão muito sem querer, estrutura. né? Mas com estrutura, né? Vocês foram crescendo, foram colocando mais pessoas no time e deu tudo certo. Exato. Deu tudo certo. Vocês querem dar algum recado pro pessoal que tem agência ou então que um cliente básico, normal, comum, que não tem agência? Quer falar aí? Dar um recado? Faço. Eu tenho um recado. Pra quem nunca investiu em marketing, tem medo de investir ou que não tem verba, porque, tem muita gente, muita empresa que não tem verba suficiente. Uma esteticista que trabalha sozinha, como que você espera que ela gaste R$3.000 de marketing com tráfego pago, com o valor que você vai investir no Facebook? Não dá. A conta simplesmente não fecha. Então, o mínimo, vou falar com você, o mínimo que você precisa fazer para o seu negócio é investir em conteúdo, em captação de conteúdo. Então, contratar um videomaker, um fotógrafo, para realmente fazer conteúdos muito bem feitos, muito bem produzidos. E você mesmo pesquisa como faz um tráfego pago, você solta algumas campanhas, só que com um vídeo muito bem estruturado, muito bem feito, o resultado é muito melhor, não tem nem comparação, né? Desde pequenininho até uma grande empresa, todo mundo tem que estar nas mídias sociais e fazendo... Mas o mínimo, a sua lição de casa. Se você tiver só, sei lá, R$500 por mês pra investir, contrate vídeo. Porque com um vídeo bom, ele tem chance de viralizar no orgânico. Você vai conseguir sozinho, com R$50, R$100 que você vai investir no tráfego pago. Você vai fazer muita gente te conhecer, porque o vídeo vai estar profissional. Então, invista em vídeos. Muito bom. E você que quiser saber um pouco mais sobre o trabalho deles, a gente vai deixar aqui o Me Conecta para você poder falar com eles. Você pode dar as dicas e falar, se quem quiser ser cliente de vocês, tá aberto também, né? Chama a gente que a gente tá aberto. Posso dar um recado só? Pode. Quero mandar um abraço pro nosso time maravilhoso. Um beijo, Lu. Um beijo, Anthony. Carol. Nath, muito obrigado. E Gi também. Pensei que ele esqueceu de você. Obrigado a todos vocês que estão junto com a gente e fazem isso acontecer. Vocês são demais, gente. Muito obrigado. E aos nossos clientes também. Muito obrigado por acreditarem na gente. De nada. Por gostar do nosso trabalho. Muito obrigado. E quero agradecer você também, né? Eu que agradeço por ter confiado na gente, tanto como cliente, ou tanto quanto pra gente estar aqui, né? E foi bem legal participar. Sempre via de fora, nunca pensei que ia participar. Ele sempre tá aqui, né, nos bastidores, porque ele me ajuda aqui no podcast, mas faz tempo que eu tô chamando eles, é que eles não estavam me dando muita bola. Não é bem assim. A gente tá muito Mas obrigada, gostaram? Viu? Nem doeu. Amei. Obrigado pela oportunidade. Mas é legal ouvir, assim, de vocês que são mais novas, assim, porque vocês trouxeram também um gás mais novo aqui pro Guiazene. E é legal também saberem que vocês, apesar da idade, vocês sabem muito bem o que vocês estão fazendo. Então é legal falar para as pessoas, né? Quem tem agência mais nova, quem tem agência mais antiga, mesclar isso que dá um gás melhor, né? Com certeza. Então obrigada pela participação de vocês. Obrigado a você. E você que está assistindo, gostaram do conteúdo? Muito bom, né? Agradeço novamente o Grupo Monteiro, que é uma empresa de facilities, tem mais de 50 anos de Zona Norte, é uma empresa super considerável. Segue eles lá para vocês entenderem o que eles fazem. Fabi Bolos, inclusive, pega pra gente ali, ó, traz um presentinho. Bolinho, vai, traz um bolinho, Mari. Tem o presentinho de vocês, que eu acabei esquecendo de deixar aqui na mesa. Mas esse aí é o presentinho da Fabi Bolos Artesanais. Obrigada. Vocês conhecem, né? Fabi. Amo. Fabi sempre manda um docinho. E Nossa, os pães de queijo ali da Quentinho Mineiro também, que é o nosso parceiro, tá bom? Meu Deus do céu. E obrigada a vocês então, tá? E você também, lá no YouTube tem todos os nossos episódios completos. Ativa o sininho pra você receber e você saber de todos os nossos episódios que tem um melhor do que o outro, tá bom? Então, agradeço você que tá aí com a gente e te vejo no próximo episódio.